Para melhorar os processos de licenciamento ambiental para micro e pequenas empresas, um workshop foi realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a FINDES, através de seu Conselho Temático de Meio Ambiente, o Consuma. O licenciamento ambiental é hoje um dos documentos legais mais importantes para se abrir uma empresa ou mantê-la funcionando. Mas a morosidade que existe nesses processos burocráticos que chegam a levar anos limita o desenvolvimento das empresas de micro e pequeno porte. Eu acho que esse evento que nós estamos fazendo aqui hoje na FINDES é um momento que a gente está começando a trabalhar um problema que é de todo pequeno empresário hoje no Brasil. Só para você ter uma ideia, nós temos 80%, aí varia de estado para estado, de pequenas e médias empresas. O grande progresso do Brasil está nessas pequenas empresas que sustentam as grandes nos seus trabalhos, nos seus serviços, né, e na sua produtividade. Mas muitas vezes largados ao acaso pelo grande problema que nós temos hoje, não só em meio ambiente, os problemas tributários, os problemas de infraestrutura e uma série de outros problemas que hoje nós estamos passando. E elas atingem diretamente muito mais o setor, o micro e pequeno empresário, pela falta muitas vezes de estrutura para que eles possam se sustentar. Hoje em dia quem sofre é quem tem um pedido de licenciamento ambiental aberto no IEMA já há alguns anos e o IEMA não dá resposta nenhuma, nem se pode, se não pode ou se deve fazer algum ajuste. Isso que a gente tem que fazer, fazer com que o IEMA dê essa resposta de forma rápida, de forma eficaz e fazer com que essas atividades que na verdade movimentam a grande parte da economia do nosso estado, que é aquela atividade de impacto pequeno, aquela atividade de impacto local, tem as suas autorizações e as suas licenças ambientais devidamente emitidas. Foi discutido formas para desenvolver uma linha de ação junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Os aspectos relacionados ao processo de licenciamento ambiental que já estão sendo implantados em outros estados brasileiros e com sucesso. A FINDES, na reunião de hoje, vai apresentar duas propostas básicas. Uma delas diz respeito à criação de uma Câmara Técnica específica, um grupo de trabalho formado de técnicos da Federação das Indústrias e do órgão ambiental, no sentido de conversarem assuntos específicos relacionados ao meio ambiente e micro e pequena empresa. Ou seja, estamos criando um fórum específico para tratar de um assunto específico, né? Essa é mais ou menos a filosofia. E a outra proposta é a ideia de, no estado hoje, as licenças ambientais têm prazo de renovação de 4 e 6 anos. Nós estamos querendo estender esse prazo até 10 anos, escalonando em etapas, de modo que não só os grandes empreendedores, mas os micros e pequenos, etc., também possam, se atenderem às exigências do escalonamento, possam também ter prazos de licenças maiores. As médias e grandes empresas têm equipes próprias voltadas especificamente ao atendimento das demandas ambientais, contexto exatamente o oposto em relação ao segmento das micro e pequenas empresas. Esse é um problema mais grave da indústria, que a indústria mais reclama, seja no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no centro. Mas é um problema que está muito voltado para a deficiência nossa nos problemas de colocar a legislação ambiental de uma forma muitas vezes não pragmática, de uma forma muitas vezes fantasiosa, com fantasias, e muitas vezes você tem dificuldade de atender ao que é colocado, pela falta de participação do setor industrial. Como se faz uma lei, o setor industrial, que é o maior usuário, deve estar presente, deve discutir, deve colocar seus pontos de dificuldade para que a gente possa colocar leis que sejam factíveis, sejam apropriadas para o nosso país crescer de uma forma mais inteligente. Municipalizar os processos de licenciamento foi um dos pontos discutidos. Nós estamos investindo em duas áreas, né? Uma parte é no fortalecimento dos municípios, porque as micro e pequenas empresas, de uma maneira geral, elas têm impacto local, ou seja, elas não espraiam o seu impacto ambiental para mais de um município. E, nesse caso, elas podem ser licenciadas diretamente pelos municípios. Então, a SEMA está trabalhando fortemente com os municípios para que, tanto cedendo equipamentos, veículos e tudo, para que eles tenham estrutura para licenciar no município os empreendimentos de impacto local. A legislação já obriga que os municípios, no que diz respeito ao impacto local,
que é impacto local? É aquela empresa que gera um impacto ambiental que fica contido dentro dos limites do município. Isso é impacto local. Então, nessas condições de impacto local, o município já tem a obrigação de fazer o licenciamento. Só que o órgão ambiental, a SEAMA, e com o apoio do próprio Conselho, com o SEMA, desenvolver uma forma de fazer uma transferência consciente dessas atribuições para os municípios, ou seja, enquanto o município não comprovar que tem as condições necessárias, ele não recebe a incumbência de fazer. Então eu acho que isso é uma transição que está sendo muito bem conduzida e que é mais um ponto positivo para o órgão ambiental. E para a sociedade, né? Porque todos dependem disso.